Vamos iniciar então mais um encontro da nossa comunidade. E eu quero iniciar, como sempre, fazendo a oração para que nós possamos entrar na presença do Senhor, para que o Senhor possa falar aos nossos corações no dia de hoje. Amém? Senhor Jesus, obrigada, Pai, por esse tempo. Obrigada, Senhor Jesus, por esse encontro, Pai. Que a tua presença seja real, Pai. Que hoje nós possamos ser moldadas pelas tuas mãos, Senhor. Nós somos vasos de barro que necessitam, Pai, da tua presença, que necessitam ser tratadas, que necessitam ser quebradas nas tuas mãos para serem refeitas, Senhor. E nós te pedimos, Pai, que hoje nós possamos descer à casa do oleiro, Senhor Jesus, e que nós possamos, Pai, ser remodeladas pelo Senhor. No nome de Jesus, se faz presente hoje aqui neste lugar, Pai. Traz até esse encontro as pessoas que precisam estar aqui, Senhor. No nome de Jesus, Pai, que nós possamos te glorificar com esse tempo, Pai, que nós possamos estar aos seus pés, aprendendo mais de ti, Senhor, tendo encontros contigo, Pai. No nome de Jesus, Pai, usa-me conforme a tua vontade e que as palavras que saiam da minha boca, Pai, sejam palavras ministradas pelo teu Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém e amém. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, hoje o nosso encontro nós vamos falar sobre o vaso de barro. O vaso de barro sendo moldado pelas mãos do oleiro. E nós somos esse vaso de barro. Nós somos esse vaso que precisa ser remodelados pelo Senhor. E a palavra de Deus fala lá em Jeremias 18:6 que, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. E eu quero ler esse versículo completo com vocês, para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar conosco hoje. Está lá em Jeremias 18, o tema fala que na casa do oleiro. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a mensagem. Então o Senhor manda o profeta ir até a casa do oleiro para que ele pudesse enxergar e que ele pudesse ouvir aquilo que o Senhor queria falar e tratar ao coração dele. Então fui à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda, mas o vaso se estragou. O vaso de barro que ele estava formando estragou nas suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu minha palavra, ó comunidade de Israel. Será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Então, o Senhor nos mostra aqui nessa passagem que nós somos os vasos e que Ele é que nos faz, mesmo que nós nos estragamos durante o percurso que Ele está construindo, Ele vai lá e Ele refaz. Então, assim como o oleiro, ele molda o barro, Deus, ele molda as nossas vidas de acordo com a vontade dele, de acordo com o propósito dele. E a gente precisa entender que todas nós vamos enfrentar momentos difíceis. Todas nós vamos enfrentar um momento em que nós vamos nos sentir como um vaso quebrado. Vamos nos sentir imperfeitas. Vamos nos sentir como aquele vaso que se estragou na mão do oleiro. Nós vamos carregar feridas. Nós vamos nos sentir incapazes de cumprir o propósito que o Senhor nos chamou para cumprir. Muitas vezes nós vamos fraquejar, mas a boa notícia é que quando o vaso se estraga, o oleiro ele não descarta aquele vaso, mas ele remodela, ele refaz conforme a vontade dele. E o Senhor ele faz isso porque ele deseja nos restaurar. Ele deseja, ele sabe, ele conhece as nossas falhas, as nossas imperfeições e as nossas fraquezas. E ele nos fez assim
Por isso que somos vasos de barro, que é algo simples, né? Algo talvez aos olhos das outras pessoas sem valor, mas o que nós carregamos de valor em nós é Ele, é a presença dEle, é a glória manifesta dEle nas nossas vidas. O nosso valor está nele. É por isso que nós carregamos as nossas imperfeições, as nossas falhas, para que as pessoas possam enxergar que tudo que há de bom em nós aponta para Ele. Essa é a verdade. E para sermos moldadas pelas mãos do oleiro, nós precisamos permitir que Ele tenha o controle total das nossas vidas. A gente precisa aceitar a forma como Ele nos fez. A gente precisa permitir que a vontade dele seja soberana nas nossas vidas. Porque muitas vezes, porque o nosso vaso está se quebrando, porque nós queremos fazer as coisas conforme a nossa vontade. Nós queremos buscar as coisas que estão no nosso coração apenas, mas que às vezes não está no coração de Deus. Por isso que nós nos quebramos, por isso que nós nos estragamos durante a caminhada. Mas o Deus, ele não desiste de nós. E ele deseja que nós nos rendemos, que nós nos entreguemos a ele. E a gente precisa entender que é ele quem define a nossa forma. Não é o vaso quem diz ao oleiro qual será a sua forma, mas é o oleiro quem define. É o oleiro que naquele processo vai mudando, vai deixando as digitais dele naquele vaso, vai deixando as impressões dele naquele vaso, vai moldando aquele vaso conforme a vontade dele, vai deixando com que cada um tenha a sua forma específica, mas que carregam as impressões de Deus em nós. É assim que ele nos faz. Nós viemos do barro, né? O Senhor fala lá em Gênesis que nós fomos criados de pó. Por isso que ele fala aqui em Jeremias que nós somos vasos de barro, mas precisamos aceitar ir à casa do oleiro para ser moldada por esse oleiro. E a gente precisa entender que o barro ele não resiste ao toque do oleiro. Ele se entrega àquele processo. Ele confia que o mestre que está fazendo ele sabe o que está fazendo. Da mesma forma, a gente precisa se entregar completamente a Deus. A gente precisa reconhecer que Ele tem um plano perfeito para nós. Mesmo quando o processo parece difícil, mesmo quando as adversidades vêm, mesmo quando nós somos provados pelo fogo, nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem um plano perfeito para nós. A gente precisa estar disposto a abandonar a nossa resistência, porque é isso que não está permitindo com que a gente seja moldado pelo Senhor. É isso com que está nos afastando do propósito do Senhor. Muitas vezes a gente diz: "Ah, eu não sei qual é o meu propósito". A gente se sente perdido nessa vida, mas é a nossa resistência à vontade de Deus. Muitas vezes o Senhor, ele já nos pediu algo, ele já nos direcionou a fazer coisas e nós estamos resistindo. E nós estamos deixando de viver a plenitude de quem Deus nos fez para ser por conta da nossa resistência. E é por isso que o Senhor ele precisa nos quebrar. É por isso que muitas vezes nós precisamos passar por situações desconfortáveis, por instabilidades, por turbulências, para que nós possamos ser quebradas e moldadas pelo Senhor. É por isso que as tribulações elas existem. Então, a gente precisa aprender a obedecer a palavra de Deus, a confiar no tempo de Deus, na vontade soberana de Deus. A gente precisa aprender a aceitar os processos que o Senhor deseja que nós passemos. Muitas vezes a gente fica resistindo aos processos. Quanto mais a gente resiste aos processos do Senhor, mais a gente vai ficar naquele lugar, preso.
mais a gente vai caminhar em círculos, mais a gente vai deixar de amadurecer, de crescer, de nos tornar quem o Senhor deseja que nós sejamos. Então, para que a gente possa romper, para que a gente possa viver a plenitude de quem Deus nos fez para ser, a gente precisa aprender a se render ao Senhor, a se render aos processos do Senhor. A gente precisa aprender a obedecer aquilo que Ele nos mandou fazer, não nos preocupar mais com as nossas reputações, não nos preocupar mais com o que os outros pensam a respeito de nós, mas sim sobre o que Deus pensa a nosso respeito. É isso que de fato importa. É o que nós estamos construindo para Ele e não para este mundo. É as impressões que estamos desejando que Deus deixe em nós e não as impressões que o mundo tem deixado em nós. Então, lá em 2 Coríntios 4, 17 e 18 fala: Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. Nós precisamos entender que sim, na nossa vida nós vamos ter sofrimentos, nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por dificuldades, vamos passar por processos, mas que esses sofrimentos momentâneos, passageiros, esses desertos em que nós nos encontramos, não é a nossa morada, é apenas uma passagem para que nós possamos construir a glória e carregar a glória do Senhor em nós, para que possamos apontar para aquilo que é eterno, para aquilo que não se vê, porque tudo isso vai passar. Mas as palavras do Senhor, assim diz, que elas não passarão, mas elas duram para sempre. Por isso que nós precisamos guardar a palavra do Senhor nos nossos corações, escrever a palavra do Senhor na tábua do nosso coração, para que ela permaneça. Porque é através da palavra que nós vamos conseguir avançar de glória em glória, confiando naquilo que o Senhor diz, porque tudo o que difere da palavra do Senhor é, na verdade, um engano, é, na verdade, mentira de Satanás sobre as nossas vidas. Quando você quiser saber o que é a verdade em uma situação, recorra à palavra, porque tudo que é verdade está na palavra. O que difere da palavra é mentira, é engano, é distração. Então, eu fui pesquisar como que funciona o processo de modelagem de um vaso de barro, que assim é como nós passamos por esse processo de modelagem. E existem 7 etapas nesse processo. 7 representa a plenitude de Deus. Então, a primeira etapa é a extração do barro, a matéria-prima, de quem nós somos formados. Então, o barro, ele é a matéria-prima, ele é extraído daquele seu lugar de origem. E nós somos o barro, a matéria-prima, que somos imagem e semelhança do Senhor. Nós somos essa matéria-prima. E a segunda etapa do processo é a limpeza daquele barro. Ele faz uma limpeza e uma peneiração naquele barro para tirar as impurezas. E assim o Senhor faz com nós. Ele pega o barro, remove as impurezas, como pedras, como raízes, trazendo analogia para nós, como o orgulho, como a altivez, como a idolatria, como a vaidade, como a egolatria. Então o Senhor pega e tira essas impurezas e ele remove as nossas lepras, ele remove as nossas impurezas. A terceira etapa é o amassamento. Então, quando aquele vaso ele está pronto, o que é que o Senhor faz? Quando ele está purificado, na verdade, o Senhor ele vai e ele amassa aquele barro, ele coloca água para tornar aquele barro maleável.
Aleluia. E assim o Senhor ele faz com a gente, ele nos prensa, ele nos aperta e ele coloca a água dele, que é o espírito fluir do espírito dele, para que nós possamos ser maleáveis e não mais mulheres rígidas, mulheres endurecidas, mulheres que carregam mágoas, amarguradas, entristecidas, deprimidas. Por isso que o Senhor vai fazer com que nós passemos por processos, para que nós possamos nos tornar novamente maleáveis. Porque é na dor que nós nos jogamos aos pés do Senhor e nos permitimos ser amassadas e nos tornarmos novamente maleáveis nas mãos do oleiro. E a quarta etapa é a modelagem. A partir do momento em que nós estamos maleáveis, o Senhor ele pode nos modelar. Ele pode fazer uma nova forma em nós. Então, o barro, ele é moldado com a ajuda de uma ferramenta, como é a roda do oleiro, para que aquele vaso, aquele barro, ele tome a forma de um vaso. Então, nessa fase, o Senhor, ele começa a nos moldar conforme a vontade dele. É ele quem vai determinar a nossa forma. É ele quem vai determinar como nós seremos a partir de então. E daí nós vamos para a quinta etapa, onde o vaso, a secagem, onde o vaso ele é deixado secar num local arejado. E aqui é o tempo de descanso de Deus. Quando passa a tempestade, quando passa aquela turbulência, o Senhor ele vai nos trazer, ele vai nos levar, na verdade, para um lugar de descanso, onde nós vamos aprender a confiar nele. Assim como os discípulos quando estavam no barco e Jesus ele estava dormindo, os discípulos ficam aterrorizados no meio daquela tempestade, e eles gritam: Senhor, o Senhor vai deixar que a gente morra? E Jesus ele estava descansando em meio à tempestade. É assim que o Senhor ele faz. Ele deseja que nós aprendamos a descansar em qualquer circunstância. Nós precisamos entrar num lugar de descanso e de confiança no Senhor, não mais nas nossas forças, não mais na força do nosso braço, mas na vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas. Precisamos passar por esse processo de descanso. E a sexta etapa é a cocção. É onde o vaso ele é levado a uma fornalha, onde ele é aquecido a altas temperaturas para queimar o barro e transformá-lo em cerâmica. E quando nós estamos aperfeiçoados no Senhor, nós somos testados pelo fogo do Senhor, para sabermos se nós vamos permanecer nele. O fogo ele vem, ele queima as impurezas, ele faz com que aquele vaso que está ali, ainda um pouco maleável, ainda tá secando, ele leva até a fornalha para que aquela nova forma, de fato, agora tenha perseverança, para que aquela forma permaneça, né? Para que fique mais rígido. Então, quando o Senhor ele trata o nosso caráter, nós ganhamos nova forma e nós precisamos agora ser testado. O Senhor ele vai nos levar para situações difíceis que talvez em outros momentos nós fomos reprovadas, nós pecamos, nós falamos o que não devia falar, nós brigamos. Então, ele vai nos levar para aquela situação novamente, depois de nós termos passado pela fornalha, pelo fogo para saber se nós vamos ser aprovadas, para saber se nós vamos, de fato, assumir aquela nova forma que o Senhor nos deu, para que nós possamos carregar os tesouros dele. E a última etapa é o reabastecimento e o esmalte. E após a parte da fornalha, o vaso pode ser reabastecido com esmalte para criar uma superfície lisa
brilhante e resistente. Então, quando nós passamos pela fase da fornalha, da provação, nos tornamos mais maduros, mais preparadas, mais resistentes para avançar. E é aqui onde nós brilhamos a glória do Senhor. É aqui onde as nossas ações, o nosso comportamento, a nossa postura vai apontar para Ele. Nós vamos carregar o brilho do Senhor após passar pelos processos. Nós vamos carregar o tesouro do Senhor dentro de nós e vamos dar frutos que apontam para Ele. Então, esses momentos difíceis na nossa jornada, opa, só um instante. O que aconteceu? Tô tocando a música. Deixa eu baixar aqui o volume. Então, esses momentos difíceis durante a nossa jornada, a gente precisa entender que eles são desertos, que o Senhor ele vai permitir com que a gente passe. São momentos em que nós somos forjados o nosso caráter, a nossa fé, a nossa confiança, e a gente está amadurecendo para que a gente possa receber esses tesouros. E são nesses momentos em que nós precisamos descer à casa do oleiro para que ele nos refaça. Então, Deus, como oleiro, sabe quando é a hora de nos corrigir, quando é a hora de nos refazer. Ele nos guia com paciência, com misericórdia, com amor, porque essa é a natureza de Deus, que resulta em algo muito bom no vaso que ele já preparou. Então, a chave para ser moldada pelo Senhor é a rendição. E nós precisamos orar pedindo a Deus para que ele nos transforme, para que ele remova as impurezas da nossa vida. E a gente precisa remover o orgulho. E o orgulho não é somente ter uma super estima de nós, mas o orgulho também está em olharmos para nós como menores do que nós somos. A baixa estima, isso também é orgulho. Nós precisamos tirar todo o ego inflado. Nós precisamos tirar toda a altivez, toda a vaidade. Tudo isso são lepras que se alojam em nós e que nos impede de nos tornar quem Deus nos criou para ser. E a gente precisa remover toda a lepra que tem nos impedido de receber os tesouros do Senhor. Foi isso que o Senhor falou para mim. Durante essa semana, o Senhor, ele falou muito ao meu coração sobre o vaso de barro e sobre a lepra. Foram dois temas que o Senhor tratou ao meu coração e por isso que eu trouxe aqui para vocês. Porque a lepra muitas vezes ela está incrustada em nós, no nosso vaso, e isso nos impede de receber os tesouros do Senhor, de conhecer mais a Ele, de ter novas revelações de quem Ele é, de nos render completamente a Ele, de sermos tratadas e moldadas por Ele. A lepra, ela se instala em nós e nos faz ficar paralisado. E ela causa uma perda de sensibilidade, a doença em si. A lepra, ela causa a perda da sensibilidade da pele. Ou seja, quando nós estamos leprosas espiritualmente, nós perdemos a sensibilidade do espírito. Não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. Ficamos distantes, frias, adormecidas e causa também a perda da força muscular. Ou seja, nós perdemos a força para batalhar, nos enfraquecemos e ficamos vulneráveis ao ataque do inimigo. E eu quero contar para você a história de Naamã, que foi outra história em que o Senhor tratou muito ao meu coração, que Naamã, ele era um alto comandante do exército sírio, e ele era leproso, mas ele foi curado por Deus.
Embora ele fosse um homem poderoso e muito respeitado, ele sofria da lepra, né, que era uma doença contagiosa e culturalmente também era uma doença em que as pessoas ficavam excluídas da sociedade, eram excluídas. E era uma doença. A sua história ela mostra que é importante a gente crer e obedecer humildemente a Deus para desfrutar do seu favor e das suas bênçãos. Naamã, com a sua influência e posses, ele buscou a cura em muitos lugares, mas nada, nem ninguém conseguiu solucionar o problema dele. Então, uma menina israelita, ao ver a sua situação, recomendou à esposa, essa menina, ela servia a esposa de Naamã, e ele recomendou à esposa que ele fosse ao profeta Eliseu, em Israel, para que ele pudesse ser curado. Então, ele levou uma carta do rei Ciro. Ele viajou até Naamã com presentes preciosos, e de certa maneira ele pensava que podia pagar a sua cura, né? Ao chegar lá, Eliseu mandou dizer a ele o que ele deveria fazer. E o comandante Ciro ficou completamente frustrado, porque esperava ser recebido num ritual solene, com uma oração especial, mas não foi isso que aconteceu. Eliseu simplesmente mandou dizer a ele para que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. Após resistir às instruções de Eliseu, Naamã obedeceu a palavra. No início, ele, com todo o orgulho que carregava, não aceitou as instruções de Eliseu. Ele, com toda a altivez de pensamento que ele tinha, ele achava que todo ritual seria diferente, mas com Deus não é conforme a nossa vontade, não é conforme aquilo que nós criamos expectativa, é conforme a vontade dele, é do jeito dele. Muitas vezes é muito mais simples do que nós projetamos na nossa cabeça. Então, ele mergulhou conforme foi ordenado. Depois da sétima vez que emergiu, viu que estava totalmente curado. Naamã ficou tão grato e alegre pelo milagre recebido que assim creu. Ele creu e se converteu a Deus. Com humildade, ele foi até o profeta Eliseu e confessou: Em toda a terra não há outro Deus senão o Deus de Israel. Com gratidão, desejou presentear o profeta, mas Eliseu não aceitou nada. Apesar da sua insistência, isso mostrava que a cura era um presente de graça concedido por Deus. A fé e a humildade de Naamã foram lembradas por Jesus num de seus discursos, demonstrando que Deus também ama os estrangeiros e honra a fé dos crentes. Apesar do seu orgulho inicial, Naamã se dobrou à vontade de Deus e obedeceu humildemente a Deus. Ele recebeu uma cura surpreendente que mudou para sempre a sua história. Aleluia. E é isso que o Senhor ele quer fazer com nós. Ele quer nos limpar da nossa lepra, do nosso orgulho, da nossa altivez, da nossa idolatria. Ele deseja nos purificar. E uma música, um louvor que eu quero deixar até aqui para você escutar depois. Que o Senhor fala sobre essa história de Naamã, né? Quero descer, o nome do louvor. E fala: Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder. Amém. Por isso que o Senhor ele está nos convidando hoje, para que nós possamos entrar na olaria e para que a gente possa se permitir ser limpo, purificado, quebrado, refeitos, para que nós possamos ser vasos que carregam o tesouro do Senhor. Nós precisamos nos esvaziar de nós, para que nós possamos nos encher dele. Porque, porque lá em 2 Coríntios 4, 7 e 9 a palavra de Deus fala: Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus, não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E é isso que o Senhor está falando para nós hoje. Aquilo que há de precioso em nós vem dele. E ele fala: Filha, fixe os seus olhos em mim.
Confia em mim, confia nos meus processos, confia que eu estou ao seu lado. Se rende para que você possa carregar os meus tesouros, como tesouro em vaso de barro. Assim somos nós, para que nós não possamos nos glorificar em nós mesmos, nas nossas obras, nas obras das nossas mãos, mas que possamos exaltar o Senhor a partir de tudo que nós fizermos, que aponte para Ele, que glorifique o nome dEle. Então, o Senhor, Ele deseja despedaçar todo o jugo. Foi isso que o Senhor falou para mim enquanto eu estava orando por nosso encontro. Ele deseja despedaçar todo o jugo, tudo aquilo que tem nos aprisionado, que tem nos impedido de avançar, de romper, de viver a liberdade que Ele já nos concedeu ao morrer na cruz por nós. Para isso, a gente precisa se permitir ser quebrada, para ser refeita, para ser remodelada por Ele. E ao nos submetermos a esse processo, nós podemos confiar que Ele nos fará cada vez mais parecidas com a imagem que Ele tem para nós. Nós somos vasos de barro, prontos para receber a glória dele, que assim como Naamã, que se submeteu à vontade de Deus e foi curado, que foi removida toda a lepra dele, todo o orgulho, toda idolatria, toda descrença, toda altivez, toda vaidade. Que nós possamos nos lavar no rio que flui do trono de Deus e sermos purificadas hoje. Que nós possamos nos permitir sermos quebradas pelas mãos do oleiro e sermos refeitas, remodeladas. Que toda dureza de coração seja desfeita hoje e que você se torne novamente maleável nas mãos do oleiro, porque algo que o Senhor me falou também, que somente os vasos de barro irão permanecer no fim. Os vasos de ouro, que são refinados por fora, né? Aqueles que arrogantes, vaidosos, prepotentes, mas não carregam o tesouro. Esses não terão estrutura para suportar o fogo dos últimos dias. E o bom perfume, ele vai subir daqueles vasos que se permitiram ser moldados pelo Senhor, serem refeitos pela mão do oleiro. É necessário que no fim tudo seja abalado, para que não tenhamos mais estruturas para nos segurar. E é isso que o Senhor está fazendo. Nós estamos no tempo do fim e tudo será abalado, para que aquilo que nós confiamos, as nossas estruturas físicas, aquilo que nós podemos ver, nos apegar, nos sustentar, vai ser retirado para que nós possamos nos sustentar somente nele. Então, somente quem estiver estruturado no Senhor conseguirá permanecer. Somente os vasos de barro que carregam o tesouro permanecerão inabaláveis quando tudo estiver abalado. Então, confie no oleiro, porque ele tem um plano perfeito para você e para mim. Ele quer nos moldar. Ele quer depositar os tesouros dele dentro de nós. Mas nós precisamos permitir que a boa, perfeita e agradável vontade dele seja feita em nós primeiro. Então, nesse momento, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo, que você se renda de todo o seu coração e que você ore essa oração com todo o seu coração, para que o Senhor, ele faça a vontade dele sobre a sua vida. Vamos orar? Pai, eu sei que tu és o meu Criador e que me fizeste a tua imagem e semelhança. Eu sei que me ouves porque a tua palavra diz que o Senhor não rejeita aquele que se chega a ti com o coração quebrantado. Primeiramente, Senhor, venho a te confessar os meus pecados, até mesmo os mais ocultos. Eu reconheço que sou um vaso de barro que precisa ser moldado pelas tuas mãos. Quebra-me, Senhor, e me faz um vaso novo. Despedaça todo o jugo que tem me impedido de ser quem fui criada para ser.
Arranca toda a lepra que pode estar em mim, como o orgulho, a idolatria, a vaidade, a altivez, o vitimismo, a autocomiseração. E que assim como Naamã, eu seja curada ao ser lavada pelas águas que fluem do teu trono da graça. Faz em mim conforme está escrito em Salmo 51:7. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve, para que eu possa me tornar um vaso de barro que carrega o seu tesouro. Em nome de Jesus, faz conforme a tua vontade, Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor, Ele tenha falado ao seu coração. E que no dia de hoje você possa se render, que você possa se entregar, que você possa se permitir ser quebrado e refeito pelas mãos do oleiro. No nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.